Oi, então. Nós vamos tentar abordar um pouquinho esse tema. Sexualidade e evolução é um tema extremamente amplo, né? Difícil de conseguir pegar uma parcela, embora se tenha muitos estudos e tenha ainda pouca informação pela amplitude deles. Estamos todos aprendendo sobre isso. Mas a gente vai tentar pegar alguns tópicozinhos que possam nos levar a reflexões posteriores. Alguns temas a gente pode desenvolver em palestras posteriores. Então, a gente vai primeiro começar com a ideia de ideologia de gênero e identidade de gênero, que são coisas diferentes que às vezes também dá um pouco de confusão. Ideologia de gênero, né? Que na verdade o termo técnico mesmo seria perspectiva de gênero. A perspectiva de gênero é o estudo que buscou compreender se os gêneros são construções sociais, ou seja, se o fato de tu agir como homem ou agir como mulher foi uma coisa da tua criação e não que tu trouxe isso. Uma dúvida bem plausível para se pesquisar e é completamente independente de ideologia política isso. A ciência buscou pesquisar isso e teve estudos bem interessantes a respeito. Por mais de 20 anos se pesquisou desde quando surgiu isso. O Dr. Richard Lipa, da Universidade de Califórnia, eu gosto muito das pesquisas dos norte-americanos, porque nós trabalhamos, às vezes, com, como se diz assim, um grupo mais reduzidos. Eles trabalham com grupos imensos de pesquisa. Para ter uma ideia, ele pesquisou 200 mil participantes em 53 países, na Europa, nas Américas, na África e na Ásia. Praticamente, ele abordou o mundo todo, mandando questionários em que, inserido no questionário, a pergunta principal era: com que gostaria de trabalhar? Porque essa era a linha da pesquisa dele. Embora não direcionasse a pessoa não sabia que estava sendo essa a linha principal da pesquisa. E a resposta, interessante, né? Assim, resultado da preferência em todo o planeta. Homens, todos, em todo o planeta, gostam de trabalhar com coisas. Engenharia, mecânica, marcenaria, o que for. Mulheres gostam de trabalhar com pessoas, socializar, trocar. Veja que interessante. É uma coisa do ser humano na Terra. Ou quando se vem, a gente já pode até colocar dessa forma, quando se encarna com essa alma de homem, a gente tem esses objetivos, quando se encarna com essa alma de mulher, tem esse de socializar, de trabalhar com pessoas. O Dr. Tronte, da Faculdade de Oslo, na Noruega, fez um trabalho também muito interessante com... Ele é um psiquiatra, e pediam para ele tentar mais ou menos identificar crianças com malformação congênita na área da sexualidade, ali do aparelho genital, e ele fez várias pesquisas, e uma delas ele fazia assim, ele colocava bebês de 6 meses nesse ambiente, assim, onde eles iriam, largavam o bebê, né? E meninos buscavam carrinhos, buscavam partes mecânicas, buscavam objetos. Meninas buscavam sempre bebês, cabecinhas de boneca para pentear, mesmo a partir de 6 meses. Então, já mostrou que há uma diferenciação. Os bebês nascem com uma disposição biológica clara e que o ambiente que se cria pode reforçar ou atenuar. Então, é interessante esse estudo. O Dr. Simon, de Cambridge, na Inglaterra, se eu não me engano, é a universidade mais antiga, eles têm pesquisas assim, e número de pessoas com Nobel imenso. Tem uma pesquisa muito interessante, ele pegou bebês a partir de 3 dias. Olha, eu sou apaixonado por essas pesquisas. A gente imagina que um bebê de 3 dias mal está respondendo, né? E ele botava fotos para a criança. De um lado, a foto de um carrinho, de uma maquininha, e do outro lado, o rosto de uma pessoa.
eles davam aquela olhada assim, e aí os meninos paravam na foto da máquina, do carrinho, e as meninas paravam na foto de pessoa. Então, imagina, a partir de 3 dias já há essa diferenciação, essa preferência, algo assim impressionante e belo de ver esse estudo, né? A questão é qual a base fisiológica desse menino-menina. Por isso que eu digo assim, é necessário muito estudo, nós estamos gatinhando, né? Mas assim, pegando a casca do ovo, a superfície, está ligado ao nível de testosterona durante a gestação, né? Porque é interessante, todos nós, quando nos formamos, nascemos menina, né? Todos. E aí, depois, durante essa gestação, vai se aumentando ou não o nível de testosterona. Se aumentar o nível de testosterona, eu vou me transformando com as características de menino. Maior nível de testosterona, portanto, mais características masculinas. Mas agora eu gostaria de abrir um parênteses aqui para um estudo que a gente tem repetido em várias palestras, só para delinear um outro tipo de compreensão, que é a alma. Allan Kardec, questionando essa ideia, por que horas falava em alma, horas falava em espírito, ele pergunta na questão 134 do Livro dos Espíritos, o que é a alma? E a resposta que nos dão é: alma é um espírito encarnado. Isso é fundamental para a compreensão da psicologia, para a compreensão da psiquiatria, para a compreensão da sociologia na nossa escola Terra. Ou seja, eu sou um espírito eterno. Eu não tenho masculino, feminino. Eu ora encarno como masculino, ora encarno como feminino, mas sou um espírito eterno. Quando eu encarno, eu passo a vestir não só um corpo, mas toda uma postura psíquica. Então, eu passo a ser uma alma, eu passo a agir como uma alma. Quais seriam os aspectos modeladores dessa roupa que eu recebo, dessa ferramenta que eu recebo? Que é uma ferramenta temporária. O tempo que eu ficar aqui na Terra, eu estou usando ela, depois ela já não parte mais, não funciona mais para mim. Então, primeiro, genética. A herança ancestral, o gênero que eu trago, né? Essa franja maravilhosa aqui é do meu avô, né? Que também era careca como eu. E aqui eu estou falando no aspecto físico, mas não é só o aspecto físico. O Chico nos falava muito da importância da química psíquica dos pais. E hoje, com os estudos do novo inconsciente, se compreende bastante esse aspecto do quanto eu trago a postura psíquica dos meus pais, dos meus avós. A psicologia sistêmica trabalha muito isso, é muito legal também. Então, eu ora estou agindo como a minha mãe, eu ora estou agindo como meu pai, ora eu pareço meu avô, pareço a minha avó, porque eu trago o cérebro, né, que eles estão usando. Se a gente for pegar lá no Evangelho de João, tem as 42 gerações. Davi gerou Jacó, que gerou Gisiel, né, foi gerando até chegar a Jesus, ou seja, o trabalho genético até Jesus receber aquele cérebro para fazer o trabalho dele. Então, nós temos um cérebro que nós estamos usando momentaneamente, que age no nosso comportamento, isso que é interessante a gente perceber, mas nós somos algo maior, um espírito eterno, momentaneamente usando essa vestimenta. O nível social e cultural vai agir na maneira como eu vou me portar nesta encarnação. A educação, os exemplos, eu sou educado por uma linha para outra. A criação afetiva, em outras palestras, a gente vai poder trabalhar bastante isso, a parte neurológica, mas eu posso pertencer a um alto nível social, né? Um alto nível cultural, um alto nível econômico, né? Mas se eu sou criado na frente de um tubo desses, a minha criação afetiva está mais ligado a uma desarmonia, ao medo, às tensões, do que poderia estar ligado à paz, enfim. Isso vai gerar, se eu estou recebendo pouco afeto, eu vou ter problemas lá em alguns receptores lá. O local, a nacionalidade, se eu, por exemplo, agora eu estou vestindo um corpo de brasileiro, né?
eu podia ter nascido no Japão, eu estaria fazendo essa palestra para vocês assim, né? Porque a palestra seria mais com um tom de japonês. Se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, já seria diferente de ser brasileiro. Eu nascer no norte dos Estados Unidos, eu nascer no sul dos Estados Unidos, já seria diferente. O sul dos Estados Unidos é 10 vezes mais armado que o norte dos Estados Unidos. Eles têm um nível de corticoides, de estresse, muito maior do que os nortistas. E não é daí só genética isso aí. É uma estrutura social, porque o sul dos Estados Unidos foi colonizado ali mais pela parte ali do norte da Inglaterra, Escócia, Irlanda, em que eles sofreram muito aquelas invasões, aquelas guerras, eles tinham aquelas aldeiazinhas e entravam, aquelas invasões matavam tudo, estupravam, roubavam. Então, eles têm uma tensão maior do que o norte, que foi basicamente colonizado pela Inglaterra e pela Holanda. Então, bem menos estressados, digamos assim. Então, se eu tenho, por exemplo, um problema de estresse, eu preciso trabalhar isso, eu encarno no sul dos Estados Unidos, eu recebo aquela alma e vou trabalhar. A alma, na verdade, é uma digamos assim, uma característica que eu trago acentuada. Eu não sou isso. Eu estou isso. Isso é legal a gente perceber. Eu não sou isso, eu estou isso. Há um momento histórico, enfim, e eu gosto muito do Emmanuel, que junto com tudo isso, a conquista espiritual minha como espírito eterno, ou seja, a herança, a celeste herança de que é portador. Então, fazendo essa rápida, bem rápida análise sobre a alma, vamos voltar então à parte da genética e a questão do gênero, que é o que está importando aqui no nosso trabalho aqui, né? Então, eu posso encarnar com uma alma masculina ou com uma alma feminina, né? Então, isso já mostra que eu estou temporariamente utilizando uma vestimenta de uma alma masculina ou de uma alma feminina, de um corpo masculino ou de um corpo feminino. Agora vamos falar sobre identidade de gênero. Aquilo que nós estávamos falando era sobre perspectiva de gênero, ou meio errado falar, se chama ideologia de gênero, né? Mas seria perspectiva de gênero. Agora vamos falar de identidade de gênero. O próprio Dr. Simon, depois que fez aquelas pesquisas com os bebês, né, e procurou a base fisiológica, pegando a testosterona, ele fez um estudo prospectivo de 8 anos acompanhando essas crianças posteriormente. E aí, claro, com essa variação da testosterona, havia preferência por objetos e máquinas, né, com maior testosterona, atraso na fala, o menino custa mais para falar, custa mais para socializar, a menina socializa muito mais rápido, enfim. Mas em várias pesquisas e outros pesquisadores descobriram que haviam características muito interessantes. Essas características masculinas ou as características femininas podiam ser independentes do sexo biológico, ou seja, independente do aparelho, do corpo físico que está usando. E aí nós vamos encontrar meninos que desde a eternidade eles têm um corpo de menino, eles têm toda a estrutura fisiológica de menino, mas são muito mais sensíveis. Eles preferem flores, eles preferem brincar de boneca, eles têm aquela sensibilidade feminina. E nós vamos encontrar meninas, né, com todo o aparelho biológico de menina, mas que agem como meninos, preferem subir em árvores, jogar bola com os guris, essa atividade bem de garoto. E aí, então, a gente trouxe esse gráfico aqui para a gente tentar entender um pouco essa questão e por que da importância de chamar a alma, né, essa característica temporária que nós estamos usando. A gente vai ter aqui no lado esquerdo corpo físico, que pode ser masculino ou feminino, né, aqui assim, masculino ou feminino. E vamos ter aqui a alma, que pode ser masculina ou feminina. Então, vejam só. Eu posso nascer com um corpo masculino e uma alma masculina, né? Então, assim, eu tenho um corpo masculino e ajo como menino, né? É uma maneira que nós nascemos.
Eu posso nascer com um corpo feminino, tem toda a estrutura biológica feminina, e uma alma, maneira como eu sou feminina. Mas tem imensamente a possibilidade de nascer com um corpo masculino, vejam, né? Eu estou com um corpo masculino, mas a minha alma é feminina. Eu não estou falando aqui em homossexualidade, não estou falando em opção sexual, eu estou falando seres, né, que nascem com corpo masculino, alma masculina, ou corpo masculino e alma feminina. Nós temos essas migrações na Terra. Ou eu posso nascer com uma alma feminina, um corpo feminino e uma alma feminina e um corpo masculino, né? Então eu tenho toda a estrutura biológica de menina, mas o meu interior, a minha maneira de ser é de gostar de jogar bola, de gostar de máquinas, de gostar desse processo. Então, isso é extremamente normal. Isso é que é interessante de perceber, né? Eu posso ter essas características, por exemplo, né, de ser uma menina que gosta de agir como homem, mas depois também me casar, ter filhos, ter toda a estrutura, né, de uma mulher dentro de um lar convencional, enfim. E posso ser um menino sensível e depois me casar, ter filhos, né, e continuar um pai sensível. Então, são só estruturas que nós trazemos, né, para cada vez ter um tipo de aprendizado. Então, o que acontece? Eu tenho uma alma masculina e um corpo masculino, uma alma feminina e um corpo masculino, e há então esse processo de inversão. Eu posso ter um corpo masculino com uma alma feminina, eu posso ter um corpo feminino com uma alma masculina, o que é extremamente normal, né? Isso é que é interessante, e isso já gerou muita confusão, muito trauma, porque a pessoa se achava errada. Não tem nada de errado, isso é normal. Nós trabalhamos assim, faz parte da nossa escola. Esse aprendizado é lindo, até tomara todos os homens tivessem um pouco de alma feminina para serem mais sensíveis e vice-versa, né? Mas estamos caminhando, né, nesse processo. Agora, é interessante, né? O fato de eu ter um corpo masculino e uma alma feminina, eu não preciso entrar nos estereótipos, né, e começar a agir necessariamente como uma mulher. Não quer dizer, não é obrigatório isso. Se eu quero fazer, tudo bem, mas eu não preciso fazer isso. Isso aí surge de uma imposição, aí sim, de uma imposição à sociedade que não admite que um homem, sabe, coisas que se falava assim, homem não chora. Que coisa mais absurda. E o quão foi traumatizante nas nossas criações essa frase, homem não chora. Claro que chora, claro que tem sentimento. Então, essa pressão que a sociedade fez, nós ainda extremamente ignorantes no passado, mas ainda já somos agora, imagina no passado, né? Gerou esse tipo de coisa, gerou a homofobia, né? Que vai gerar posturas, então, mais forçadas, que não há necessidade desse exagero, né? Mas a sociedade tem imposto esse exagero. Então, para quebrar é que tem surgido esse tipo de postura. Então, acho que à medida que a gente for amadurecendo, esses processos vão mudando. Agora a gente quer falar um pouquinho sobre opção sexual, né? Que o termo correto mesmo se chama orientação sexual, né? Normalmente se acha que está ligado assim a indivíduo que tem uma opção sexual, né? Por exemplo, ele tem um corpo físico e prefere, é menino, né? E prefere outros meninos, ou ela é uma menina e prefere outras meninas, está ligado a esses dois eixos aqui. Mas não necessariamente, eu posso ser um menino com uma alma de menino, né? Ou seja, eu sou um homem com uma alma de homem, mas tem uma opção, eu gosto, prefiro estar junto de outros homens. Ou eu sou uma menina com uma alma feminina, mas eu prefiro amar outras meninas, ter como companheira na minha vida outras meninas, que o amor está muito acima dessa questão. Então, veja só como é rico, como é bela a nossa escola, e como isso tudo é um processo natural
do nosso desenvolvimento. Na verdade, como espíritos, nós não somos nem menino, nem menina. Nós somos espíritos, filhos de Deus, crescendo, desenvolvendo potenciais de angelitude muito maiores, né? É interessante, então nós vamos ver aqui, nós vamos ter a identidade de gênero, então, né? Que é a maneira como você se enxerga, o gênero que identifica como fazendo parte. Então, eu me identifico como homem, me identifico como mulher. Eu posso ter o corpo de homem, mas me identifico mais sensível, ou me identifico como homem mesmo, né? A orientação sexual, que é a indicação que você sente, indica o que você sente de atração. Eu posso gostar mais de homem, posso gostar mais de mulher, ou indiferente isso, né? E o sexo biológico, eu posso ser mais homem, mais mulher, ou esse intersexual, assim, tem pessoas, por exemplo, que em termos de sexo, pode parecer até enlouquecido isso, mas 2% da população não tem nenhum interesse por sexo. Sexo é algo que não, desculpa falar assim grotescamente, mas não fede nem cheira, como se diz, né? 2%, é um monte isso, né? Aí nós vamos encontrar um processo mais amplo ainda, que é quando, por exemplo, eu estou num corpo de homem, tenho uma alma feminina, mas não aceito o meu corpo de homem. Então, é um trabalho mais complexo, é um aprendizado mais difícil, né? Que, como eu disse, assim, a gente ainda não entende, estamos tudo gatinhando, aprendendo, então nós não estamos aqui julgando, é legal, não é legal, nós estamos falando assim, são fatos, né? Ele tem um corpo feminino, um corpo masculino, mas não consegue viver dentro daquele corpo. Ele tem um corpo de menina, ela tem um corpo de menina, mas não consegue, ela se acha ele, né? E aí surge o transexual. Então, isso são fatos. Nós estamos aqui trabalhando, tentando ser o mais possível trabalhar com ciência, né? São fatos. A gente pode, né, se quiser tentar entender, não julgando, mas entendendo, a gente pode pegar através da psicografia do Chico Xavier. Emmanuel nos diz assim: a coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender, vejam só, que os conceitos de normalidade, de anormalidade deixam a desejar, ou seja, são a nossa percepção, né? Quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana. Então, olha que coisa linda isso. O próprio André Luiz diz assim: por vezes os ditos anormais têm um relacionamento mais saudável, mais equilibrado do que os ditos normais, né? Então, casais homossexuais com uma família, com um relacionamento muito mais saudável, às vezes, do que casais heterossexuais. Então, o evangelho está sempre acima de tudo, a moral, o amor está sempre acima desse processo. Uma coisa interessante aqui que gostaria de abordar e que é importante, principalmente nessa questão da transexualidade, é que porque a transexualidade ela tende depois a tentar tomar hormônios, partir para cirurgia, enfim, né, para trocar mesmo, né? Uma coisa que é importante a gente perceber é assim, a formação do nosso cérebro, né? Nós temos um cérebro que ele vai se formando, se dizia assim, aos 7 anos a gente encarnou, mas na verdade não, é bem mais amplo que isso, porque a gente vai construindo, e isso é outra coisa linda da natureza, a gente vai construindo um monte de associações no nosso cérebro, um monte de conexões neurais, né? Então, tudo é válido para nós, tudo está sendo pesquisado, está sendo analisado durante toda a nossa adolescência. Então, dos 12, vamos botar assim, 16, para alguns tem aumentado essa adolescência, a gente está aberto, a gente veio desde criança observando tudo, gravando tudo, e ali a gente começa, então, a questionar e avaliar, a partir dos 12 anos, o que a gente concorda, o que não concorda, o que acha que é, o que acha que não é. E aí nós começamos, então, a podar. Olha que lindo isso. A chamada poda neural, né? Então, a gente começa a tirar o que a gente acha que não é. Não, então isso aqui não, minha opção é aqui, o meu caminho é aqui, isso aqui
não é legal, isso aqui é legal. Por isso que na época, digamos, do adolescente, a coisa fica meio confusa, porque a gente realmente está com um computador lotado de informação. E aí depois a gente tem que fazer aquela limpeza no software, né? Dar aquela tirada para construir a nossa postura. Assim. Então eu estou, a gente diz eu sou. Mas, na verdade, eu estou nessa encarnação com esses objetivos, com essas metas, com esse processo. Por isso que é muito delicado mexer mais fortemente nesse período. Né? Seria interessante assim amadurecer mais, analisar mais, antes de tomar atitudes radicais, digamos assim. Né? Porque o cérebro, nosso cérebro, só fica pronto aos 25 anos. Olha que fantástico isso. Né? Então, essas circunvoluções, essa construção, a gente só vai terminar de aprontar. Então, aos 25 anos, que eu digo assim, tá, esse é o caminho. Então, é importante, não vou dizer que você vai esperar até os 25, mas é importante esperar um amadurecimento antes de tomar qualquer atitude precipitada. Né? E deixar, porque... Por que eu estou dizendo isso? Porque ocorreu já casos, recentemente ocorreu um na Inglaterra, de um menino de 12 anos, que ele dizia que ele era menina, que ele era menina, que ele era menina, que era menina, e aí lá permitiram e ele começou a tomar hormônios, fez a cirurgia, extraiu o órgão genital masculino e passou a agir como menina. Quando chegou aos 18 anos, ele disse assim, não, eu não quero ser menina, eu sou homem. E aí? Aí o estrago estava feito, porque não tem como reimplantar, como... Né? E isso criou um trauma e foi um exemplo na sociedade inglesa que é bom a gente ter calma com essas posturas. Né? A gente estamos todos gatinhando nesse aprendizado. De novo, o André Luiz, no livro Sexo e Destino, ele diz assim, eu acho linda essa frase, a alma reencarna nessa ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se, nunca sob a destinação do mal. Então, a gente tem que, de novo, eu estou sempre colocando Jesus, né? Olhai os pássaros do céu, olhai os lírios do campo, ou seja, relaxa. Olha que coisa linda a natureza, olha a harmonia na natureza. Vamos relaxar, vamos ser simples, né? Fazendo nós quietinhos no nosso cantinho, fazendo a nossa parte, como são os passarinhos, como são a natureza toda. Né? De novo, ele nos diz assim, no mundo vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana. Olha que lição, há 50 anos atrás, já estavam nos dando André Luiz e os Espíritos. E é interessante que nessa característica, que assim, de ter um corpo masculino, uma alma feminina, um corpo feminino, uma alma masculina, eu trouxe essa figura aqui, essa moça ou esse moço, que é essa figura aí. Né? Nós temos, na tradição ocidental, o Velho Testamento, e aí com a vinda de Jesus, surge o Novo Testamento, né? E passa a ser a renovação na nossa vida. Para o oriental, para o indiano, principalmente, eles têm o Mahabharata, que seria o Velho Testamento, e aí vem o Messias deles, e aí surge o Bhagavad Gita. E o Messias deles é esse. É Krishna. É ele. Mas é ele, ela ao mesmo tempo. Porque para os indianos, para a tradição milenária indiana, o evoluído não tem mais a forte polaridade masculina ou feminina. Ele tem as duas polaridades. Eles até dão um tom azulado para dizer assim, ele é pleno, ele já atingiu outro nível, não está preso a uma só ou outra polaridade. Então, como nós temos coisa para aprender, e algumas coisas milenares nós não aprendemos. Né? Então, masculino e feminino agora. Também pegando essa questão. Né?
são iguais, né? Se fala muito sobre a igualdade, um outro estudo. Estou pincelando um pouco cada estudo, né? São iguais, homens e mulheres. Claro que são espíritos iguais, mas nós mergulhamos na Terra e recebemos então essa alma. Passamos a agir mais como feminino ou mais como uma alma masculina. E a partir daí, nós temos aprendizados diferentes. É como se eu estivesse numa aula de inglês ou numa aula de francês, né? Na aula de inglês eu vou estar aprendendo inglês, na aula de francês eu vou estar aprendendo francês. Na aula masculina eu vou estar aprendendo certas características, na aula feminina outra. Então, olha só, o cérebro masculino e feminino, embora semelhantes anatomicamente, são muito diferentes funcionalmente. Embora o cérebro masculino tenha um volume 9% maior, o cérebro do homem é maior, ambos têm o mesmo número de neurônios, né? Aquilo que eu falei, a partir da 8ª semana, todos, né, nascemos com o cérebro feminino, a partir da 8ª semana, surge o cérebro masculino, só a partir da 8ª semana, com o aumento da testosterona. E aí vai dar mais emoção, vai dar essas posturas que nós dizemos. E uma coisa interessante, né, que a gente diz assim, olha, o cérebro feminino é menor, o cérebro masculino é maior, mas tem o mesmo número de neurônios, mas aqui na frente eu falei assim, diferenças funcionais, né, que é o quê? O cérebro masculino normalmente trabalha mais com o hemisfério esquerdo. Ele é mais rápido, ele toma as decisões mais rápidas, racionais, bem rápidas. O cérebro feminino, ele trabalha com os dois. Veja que interessante. Então, se o homem é mais rápido, a mulher é mais profunda. Ela analisa o racional, analisa o emocional e depois coloca a sua postura. Então, veja que aprendizados diferentes e ricos nós estamos tendo. Todos, tanto um como o outro, né? Aqui eu fiz um rapidíssimo parênteses, porque isso eu aprendi também numa época da minha juventude, num grupo de jovens, e foi bem importante para mim isso aqui. O tempo para chegar ao orgasmo, ou seja, o ciclo de resposta sexual. Porque isso, às vezes, em casais muito queridos, muito harmônicos, né, isso pode se tornar um problema, né? Porque o ciclo de resposta sexual do homem é muito rápido. O da mulher é bem mais lento. Então, às vezes, para o homem, aqui, se vocês pegar aqui essa ideia aqui, em 15 minutos, ele chega ao orgasmo e cai totalmente a excitação. E veja, caiu totalmente a excitação dele, e ela agora que vai começar a se excitar, para cair lá adiante. Aqui eu brinco assim, o homem já virou para o lado e deu boa noite. E ela agora que quer começar. Então, é super importante a gente estar atento nesses mecanismos. Pode parecer um detalhe bobo, mas eu quis botar aqui, que tem que ser uma ligação de amor, uma ligação de diálogo, uma ligação, seja como for os parceiros, né, para que ambos tenham mais plenitude na relação, né? E principalmente o homem tenha mais essa compreensão também. Vamos falar um pouquinho, então, do título da palestra, Sexo e Evolução, né? Por que surge a sexualidade? Alguns às vezes perguntam assim, e por que tem o sexo? Né? Para que inventaram essa questão do sexo? Né? O sexo aparece nos organismos multicelulares para gerar variedade genética e fenotípica, fundamentais para a adaptação e evolução. O que quer dizer isso? Surge o indivíduo lá, né, multicelular, e ele vai ter descendentes, aí tem um monte de indivíduos multicelulares, que somos nós, por exemplo, né? Agora, vamos supor que nós fôssemos todos iguais, né? Iguais, né? Seria a natureza nos fez iguais. O que acontece? Aparece um vírus, mata todos, porque não tem respostas diferentes, todos são iguais. Como já tiveram várias pestes, né, a peste negra, tal, dois terços da Europa morreu na peste negra, mas 1/3 tinha uma genética diferente. Então, o que é isso? Que sobreviveu. Então, quanto mais nós trocarmos genes e fizermos variações genéticas, mais ricos e mais protegidos nós vamos ser para a evolução. Então, para isso surgiu o sexo, que, digamos assim, em termos
técnico é troca genética. É isso que nós estamos fazendo. Troca genética para fortalecimento da espécie. Agora vamos abrir um outro parente, a construção das emoções. Nós vamos ter Paul Ekman, vou ser meio rápido aqui, mas Paul Ekman foi um dos maiores estudiosos das emoções, ele andou por todo o mundo, andou no meio dos aborígenes australianos, e aí nova-iorquinos, europeus, enfim, e descobriu que em todo o mundo existem 6 emoções, nós vamos aqui abordar 5 emoções básicas. Seja qual for, eu posso ser um americano, um europeu, um asiático, um índio, eu vou ter as mesmas emoções. Essa aqui o que é? Nojo. Nojo é nojo em qualquer lugar que se for. Essa aqui, medo. O ser humano em qualquer lugar do planeta tem medo. Essa aqui, tristeza. Então, tristeza também é uma emoção humana, né? Essa aqui, que abre a boca e mostra as presas. Raiva, que é um mecanismo de ataque ou fuga, né? Algo está me atacando. Esse aqui, por exemplo, não tem presos, mas já está mostrando a sua emoção. E esse aqui, nós conhecemos bastante, a felicidade. Existe também surpresa. Nós queremos abordar esses 5 aqui. Então, vejam só, nós temos aqui nojo, medo, tristeza e raiva, que são, digamos assim, desagradáveiszinhos. E um para a felicidade. Pô, será que as emoções humanas seriam isso? 4 de mais triste, mais pesados, e uma só de felicidade. E aí os neurocientistas se botaram a pesquisar sobre isso e descobriram que, na verdade, existem 4 tipos de felicidades, que nós encaixamos todo como felicidade, mas são 4 tipos de felicidade. Então, veja só, essa felicidade aqui. Presta atenção que ela tirou todo o papel de chocolate. Desculpem a brincadeira, mas ela já está tendo um orgasmo só de pegar essa barra. E o termo é exatamente isso. Eu fiz uma brincadeira, mas é uma brincadeira científica. Se chama felicidade de antecipação e desejo. E o que está acontecendo aí? Só o fato de eu ir comer uma barra inteira de chocolate assim, ou parar na frente de uma mesa de salgadinhos ou de docinhos, o meu cérebro, né, que é formado lá por neurônios e os neurotransmissores, ele vai alargar neurotransmissores de dopamina. E eu vou sentir prazer. É o mesmo prazer sexual. Por isso que eu brinquei com um orgasmo, né? Então eu tenho aquele, nossa, por quê? É um processo evolutivo. Era muito difícil eu conseguir a caça, era muito difícil eu obter o elemento que a gente era caçador e coletor. Então, quando eu conseguisse, por exemplo, aquela caça, e aí eu visse um passarinho e digo, que lindo aquele passarinho, vinha outro e pegava. Então, o cérebro botou assim, olha, quando for importante, tu tem prazer em pegar aquilo. E aí eu me foco no processo. Então, a felicidade, a antecipação, o desejo, eu fico todo tomado por aquilo, assim, para que eu tenha foco. É um processo evolutivo, muito bacana. Então, quando eu estou nessa fase aí, eu já estou saboreando, que é a antecipação e o desejo. Né? Eu já estou cheio de dopamina. Digo, vai vir aquele beijo. Elas atuam nessas zonas que nós temos no cérebro, zonas de recompensa, zonas de punição, que é um outro estudo muito interessante. Eles fizeram uma pesquisa muito legal com ratinhos, eles colocaram eletrodos que davam descargas de dopamina, né? Eletrodos não, uns catéteres que davam descarga de dopamina no cérebro dos ratinhos. E botavam eles num ambiente com água, né? Comida, coisinha para se mexerem. E no canto tinha uma alavanquinha. Se eles batessem a mão ali, eles tomavam uma dose de dopamina. O que aconteceu com todos os ratinhos? Isso aqui é impressionante, com todos os ratinhos. O que aconteceu? Todos ficaram ali batendo. Não paravam para comer,
não paravam para beber até morrer. Olha o quanto é forte isso, né? O quanto nos toma. Nós, graças a Deus, temos os lobos frontais, o neocórtex, né? Que nós estamos lá no celular e a gente pode, não, acho melhor ir lá comer alguma coisinha, depois eu volto, né? Mas eles não, eles ficaram. Mas vê como é intenso isso, né? Aqui um outro tipo de felicidade. Que felicidade é essa? O segundo tipo. Felicidade relaxada, ou felicidade de saciedade. Ah, eu já tive aquela relação sexual. Ah, eu já dei aquele beijo. Ai, que beijo maravilhoso. Ah, aquela barra de chocolate. Então agora eu estou saciado. Vejam, ali eu estava na ansiedade, no prazer da ansiedade de conseguir. Aqui eu estou um outro tipo de felicidade. Eu estou trabalhando daí com serotonina, o sistema noradrenérgico e o sistema serotonérgico, que dá satisfação. Então agora eu estou satisfeito. Outro tipo de felicidade, esse aqui, veja que interessante, o de convívio com os iguais. A gente sente um prazer quando a gente está entre os iguais. É tipo assim, né? Quem gosta de futebol, ele é gremista, chega num lugar, tá cheio de colorado, ele fica meio duro assim. Aí ele encontra um gremista, ele diz, né? Ou, enfim, ele chega e encontra pessoas da mesma religião, das mesmas ideias. A gente se relaxa quando a gente está cercado de pessoas nas mesmas ideias que nós, que é o nosso convívio com iguais, né? O que está acontecendo? São a turma, né? São os afins, que vêm desde lá da filiação, né? A gente relaxa no colo da mãe, no seio da mãe. O que está acontecendo? A gente larga, quando a gente está junto com os que a gente relaxa, a gente ativa os endopioides, as endorfinas. A gente fica, né, extremamente sedado no prazer. A gente brinca assim, esse soninho acordado. Assim. Coisa boa, né? A gente está com quem a gente gosta, a gente está com quem a gente ama, né? Então a gente relaxa. E a gente pensa assim, existiria um prazer que envolveria as três felicidades de uma só? Pessoal, que power, que chocolate! É o prazer sexual. Que ele te dá antecipação, te dá o relaxamento e te dá a convivência, né? Então, por isso ele é tão intenso na humanidade. Tinha que ser, né, para que nós levássemos adiante a espécie, né? Era um processo evolutivo. Se ele não desse todos esses efeitos, a gente né, não faria e nós não estaríamos aqui agora, né? Veja aqui pegadas de Australopithecus. Australopithecus ele ainda não era homo, mas também não era mais macaco. E é interessante que são duas pegadas de 3,6 milhões de anos, uma maior e uma menor, que o pé esquerdo afunda. Então, se supõe, né, eu acho lindas essas pesquisas, que ou era um adulto e uma criança carregando alguma coisa, ou era um homem e uma mulher carregando um bebê, né? É a nossa evolução, o nosso processo, né? E até o gênero Homo sapiens aqui, nos primórdios lá, o Homo sapiens arcaico, e depois veio o Homo sapiens moderno, as meninas ovulavam com 10 anos de idade. Então, a partir de 10 anos de idade, ela já começava a ter filhos. Com 11, 12, ela já tinha filhos. Por quê? Porque a média de vida era 20 anos. 19, 20 anos. Com 19, 20 anos, morria. Veja que coisa, né? No início do século passado, a média de vida do brasileiro era 35 anos, de 1890 a 2000, a 1900. Hoje é 73 anos, mas na época... Então, na época deles, era 20 anos. Então, com 15 anos, ela já tinha que ser mãe de uns 3, 4 filhos. Ou não iria adiante a nossa árvore genética, né? Eu vejo como era importante o impulso sexual para que nós levássemos adiante a evolução, né? E aí, então, surge o tal do impulso sexual intenso desde a puberdade, né, para que a gente leve adiante a preservação da espécie. E nós temos sistemas onde trabalham esses impulsos. E vejam só,
Essa parte é a parte desde que nós éramos animais, o cérebro reptiliano, paleomamífero, aonde está o sexo, no reptiliano, bem na época que nós éramos répteis, já tinha esse impulso sexual. Mas hoje nós temos o neocórtex. E o neocórtex nos dá a capacidade de pensar, de refletir. Então, eu posso ter um impulso, mas posso ter, digamos, o sentimento assim, tá, não, mas deixa eu pensar. Eu estou excitado, né? Que postura é essa? Como trabalhar com isso? Como canalizar isso? Como levar isso legal? Né? Então, isso é interessante. Nós já temos uma camada que nos leva a agir com maior grandeza, né? Hemisférios que nos dão muito mais sensibilidades, muito mais capacidades. E aí eu gostaria de colocar assim, e qual é a joia mais preciosa que existe? De todas, qual é a joia mais preciosa que nós conhecemos? O ser humano. Hoje, cada dia mais se percebe isso. Não são coisas, não são títulos, tudo é impermanente, tudo passa. Nós somos a joia mais preciosa. E é nisso que nós temos que sentar. Aquela pessoa que está do meu lado é um ser humano. É uma joia preciosa. Ele pode estar passando uma fase assim ou assada, mas é uma joia. Ele vai se descobrir o vós sois deuses, que todos temos. E aí a gente faz uma brincadeira assim, espírito evoluído faz sexo? Não. À medida que nós vamos evoluindo, graças a Deus, a gente vai parando de fazer sexo. Graças a Deus. Né? Se vocês são filhos de pais cristãos, dedicados, vocês nasceram da cegonha. Então, alguma coisa tem a ver, né? O que seria isso? Eu gosto muito do André Luiz, que ele se refere a sexo como roçar de células. É uma boa cantada, né? Querida, vamos roçar as células. Então, o espírito evoluído para de fazer sexo, realmente, né? Para de fazer sexo e começa a ter relação sexual com o amor. Que é muito acima de apenas roçar sexo. É uma troca afetiva profunda. É o amar. Eu gosto de brincar assim, se tu tá com aquela criatura, diz assim, vamos supor que ela morresse. Fecha os olhos e pensa, ela morreu. Ah, Deus o tenha. Bom, então tu não ama mais. Levanta, vai tomar um banho, faz outra coisa, né? Agora diz assim, o meu amor. Né? Então, é o amor primeiro. Depois vem daí o toque, o resto, né? Então, isso é que é importante, né? O ser humano é como joia mais preciosa que nós temos. Porque o sexo vicia? Claro que sim. O sexo, só o roçar de células, promove aquela liberação intensa de dopamina e nós ficamos tipo ratinho depois. Quer sexo, quer sexo, quer sexo. Então a gente não pensa que quer sexo, que precisava sair, precisava comer uma pizza, queria ir para uma balada. Né? Quer sexo. Está viciado em sexo. Agora, a relação sexual com o amor, não. Ela liberta. Veja que coisa linda isso. Mas como nós temos que ter estudo ainda sobre isso. Né? No livro Vida e Sexo, do Chico, pelo Emmanuel, ele diz assim, na relação sexual com o amor, estabelece-se entre ambos um circuito de forças pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais. Então, na relação sexual com o amor, um alimenta o outro e irradia, alimenta aqueles que estão em torno. Olha que coisa linda isso, né? Que profundidade isso. Né? E a gente falou que existem 4 tipos de felicidade, eu abordei 3 lá atrás. Né? Isso eu vi pela primeira vez num congresso Cérebro, Mente e Comportamento, ou seja, de psiquiatras e neurocientistas reunidos de todo o Brasil e internacional também. E foi apresentar esse trabalho. E qual seria a 4ª felicidade que os neurocientistas descobriram, além dessas 3? Essa aqui, ó. Que felicidade é essa? Que tu olha isso aqui, ó. É aquela que o ateu diz assim, meu Deus. Então, é uma coisa assim, que a gente é tomado por algo muito maior que nós. E eles denominaram de felicidade de transcendência e comunhão cósmica. Olha que legal a que nível a própria neurociência está chegando. Felicidade de transcendência e comunhão cósmica.
Então, a relação sexual com amor é essas três, mais a felicidade, transcendência e comunhão cósmica. A gente vai além, né? Passa a agir com todos esses neurotransmissores, inclusive com a ocitocina, que dá mais fidelidade, que dá mais harmonia, anandamida, endorfina. E a prece, a gente faz prece numa situação dessa? Não, a gente não vai parar quando vê que está bem, se aquela emoção diz, vamos parar de fazer uma prece. Bum, né? Se vai tudo, né? Mas a gente, quando vê que está indo para uma relação, a gente pensa numa fração de segundo a Jesus. Né? Me ajuda para que seja uma coisa bem legal, que não seja uma coisa animal, que seja uma coisa cheia de amor. Né? E aí nós vamos para a plenitude. A plenitude de uma relação sexual com amor. E a maior fonte de plenitude qual é? É o amor. Isso é que é lindo a gente perceber. Acima de tudo isso, o amor é o que mais conta. A Nancy Anderson, essa é uma pesquisadora espetacular, ela fez um estudo muito interessante sobre estímulos agradáveis e desagradáveis. Então, aqui são umas tomografias do cérebro, ela mostrava fotos para os participantes de cenas assim, um abutre comendo uma carniça, uma criança passando fome, enfim, e outras, um bebê no colo de uma mãe, um cachorrinho sendo afagado. E veja aqui, as cenas desagradáveis ativavam as partes mais primitivas do nosso cérebro. E as cenas agradáveis ativavam as partes superiores, o neocórtex, o lobo frontal. E o que eles concluíram com isso? Que nós estamos construindo novas capacidades de compreensão, percepção e sensibilidade. Então, à medida que nós evoluímos, nós saboreamos mais a vida. Aquilo que eu brinco assim, tu diz para um amigo assim, bah, olha só esse pôr do sol, ele olha, diz, é mesmo, bacana, eu estava te falando, dá vontade de dizer assim, olha, mas ele não vê, ele não tem sensibilidade. Mas nós estamos construindo, olha, ouve essa música, que coisa linda. Nós estamos construindo cada vez mais a possibilidade de saborear a vida, a percepção, a sensibilidade, o autodomínio, o altruísmo, a alegria. São potenciais que estão surgindo dos seres mais evoluídos. Quanto mais evoluídos, mais a gente saboreia a vida. E o amor. Amai-vos como eu vos amei. É o que nos disse o nosso amorzão maior, nos dando esse baita ensinamento. Era isso, a gente, talvez numa próxima estudo, a gente aborde outros aspectos, aprofunde outros aspectos do que se falou. É isso aí. Um abraço.